Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de open source hoje? Bom, eu vi uma notícia aqui, eu não sei se ela é antiga, mas tá 14 dias atrás, mas eu decidi falar sobre ela, né? Que é o governo federal da Suíça requer que os softwares que eles vão usar sejam open source. E aí, assim, teve um. Eu acompanhei, assim, às vezes eu vejo as trends, eu acompanho só pra ver o que a galera tá falando, né? Tipo, e é bobeira, né? E aí uma vez eu vi um pouco sobre o que. Porque tive uma pergunta de pesquisa aí, né? O que a galera acredita que é open source? E comecei a pesquisar o que a galera fala de open source ali na época no Twitter, né? E pelo que eu entendi, assim, a galera acredita que open source é colocar código na internet. Não. Vamos lá. Vamos fazer uma retrospectiva aí do que é o open source, de como ele surgiu, né? Para começar, assim, todo código surgiu como open source. Assim, a indústria de TI surgiu como open source, mas assim, não existia uma racionalização sobre aquilo, né? O código era compartilhado, as pessoas compartilhavam código. Se eu não me engano, os códigos iam por revista, por artigo, né? Que eram as listagens de código, né? E aí você podia digitar na sua máquina e beleza, tava lá, você tinha seu código, né? Só que um infeliz ali nos anos 80, se não me engano, aí eu não sei quando é que é, e é um cara que assim, um cara bem nascido, que a mãe dele, ele tanto que o nome dele, ele tem William, não sei o que, the second, ou seja, ele é, se tem o II é porque é nobre, né? Não é o segundo, que nem eu tinha um vizinho que chamava segundo, aí era escrito segundo, né? Que você pode botar esse nome, mas quando tem II é porque o cara é nobre, né? O infeliz que tinha isso, que a mãe emprestou dinheiro para ele pagar uma Big Tech da época para inserir o software dele, que depois virou o sistema operacional mais popular, e enviou uma carta chamada aos robistas, alguma coisa assim, onde ele defendeu que o software deveria ser vendido, né? E aí o código-fonte deveria ser privado. Isso aí gerou o que a gente chama de código fechado, né? Então, assim, o open source, na verdade, ele é o padrão. Ele sempre foi o padrão. Só que por um momento, a ideia de, não, eu vou fechar meu código, o código vai ser, assim, tipo, se você quiser ele, você tem que trabalhar para mim, mas se você quiser, eu te vendo como um produto. O que para mim é uma bizarrice, assim, tipo, peraí, eu tô colocando um produto dentro das minhas máquinas, dentro do meu sistema, dentro da minha infraestrutura, que eu não sei o que ele faz, que eu não tenho aberto o código dele, e depois de algum tempo, né, através de uma adesão política que eu não sei, hoje em dia eu não sei a orientação, né? Eu não terminei de ler, eu não continuei a ler aquele. Não continuei porque assim, o livro, a cara tá por aqui, mas aquele Ideologia Californiana, né? Mas assim, eu creio que sim, eles estão mais para ANCAP do que para qualquer outro tipo de político, que é bizarro, assim, porque tem umas certas gradações aí né, assim, nessa comunidade. Por exemplo, o Linus Torvald, ele é claramente um social-democrata, assim, tipo, o cara da Finlândia, que tá ali na fronteira com a Rússia, e normalmente os países que estão com a fronteira com a Rússia, eles não têm boas relações com a Rússia, vide o que está acontecendo na Europa hoje em dia, né? Eles têm boas relações com os Estados Unidos, apesar de não serem muitas vezes. Porque os Estados Unidos não olham eles como colônia, como eles olham a gente, né? Então, assim, às vezes a gente vê algumas análises infantis, eu já falei disso, infantis baseados nessa relação, tipo, pro cara lá, os Estados Unidos não é mal que nem a gente olha, né? E a Rússia, que tipo, tem fronteira, tem uma visão colonialista pra cima dele, os Estados Unidos não tem, né? Mas o. E aí, assim, eles começaram a ter a ideia do Open Source Foundation, né? Que eu não sei a orientação política desses caras, mas assim, eles começaram a meio que, tipo, olha, o código tem que ser livre, o código tem que ser livre, o código tem que ser livre. Por quê? Através do open source, naquela época, existia um modelo de negócio, né? Um modelo de negócio de consultoria, né? Então, assim, se você fazia o software, a chance de você ganhar dinheiro em cima dele era vendendo consultoria para aquele software. O que acontecia naquela época, né? E a gente tem que estar olhando. Que software é esse daquela época? A gente tem que estar pensando nisso, né? A gente tinha, assim, quem em sistema operacional? Tinha
o FreeBSD, né? Você tinha o Linux ainda não existia, a gente tá falando assim, de uma época que o Linux ainda não existia, né? O Windows, o DOS, né? Tipo, DOS era, não, na verdade não era o Windows, era o DOS, né? Tipo, tô falando dos 80. E eu não sei bem. Unix, né? O Unix que era de academia, o Unix. Tipo, o Unix era de academia, né? Então, era essa a fauna ali daquela época, né? E aí chega nos anos 90, né? Um estudante da Finlândia copia o código que estava sobre open source. Então, assim, tem um dos livros que tá ali, aquele livro, um dos livros do cantinho ali, ó. Se você opa, não, tá para cá. Um dos livros do cantinho aqui é os temas operacionais do Tannenbaum. Só que é os temas operacionais teoria. Tem os temas operacionais do Tannenbaum que tem atrás dele vem um código do Mimix. E o código do Mimix, ele é open source, tem que ter uma licença open source, né? E aí eu vou chegar a falar de licença no final, tá, galera? E aí, assim, esse estudante copia o código do Mimix, né? E põe o nome dele e fala assim, Linux, né? Só que aí, assim, tem uma das grandes tretas, assim, que o Tannenbaum brigou com o Linux, né? O Linus, né? O Linus, que esse estudante era o Linus Torvalds, né? Porque o Linus defendia a ideia de microkernel, o Tannenbaum falava que era uma ideia pouco elegante, e depois o Tannenbaum pede desculpa ao Linus porque na época ele achava que ele não entendia o potencial, né? E hoje a gente sabe que o Linux é o sistema operacional mais usado do mundo. Ah, mas eu não uso Linux. Amigo, você tem celular? Tem. Você usa internet? Usa. Então você usa Linux. Talvez você não use diretamente. O Android é um Linux, tá? O Android é um Linux com uma camada ali de sistema operacional que aí Kotlin, que usa uma máquina virtual ali que fingia ser JVM, né? Então o Linux, o Linux se torna um grande sistema operacional open source. Mas a gente tem assim um inverno do open source ali, que é os anos 90, né? Nos anos 90, pouco código livre aberto, o que significava poucos frameworks. Ah, você vai desenvolver software. Cara, você ia ter que baixar um Delphi lá. Ou, sei lá, tipo, software comercial era um Delphi da vida, né? Ou o Visual Studio lá, que era o C++, que aí, tipo, era difícil desenvolver software naquela época. Não tinha um GitHub da vida, então... Tinha até uns outras coisas de compartilhar código, mas era tudo muito difícil, né? Também a internet estava muito prematura naquela época, né? Mas, quando surgem as Big Techs mais modernas ali, 2000, bolinha, né? O open source volta, né? Eu lembro lá que o Google tinha uma filosofia de don't be evil. Aí o Google patrocinava muito open source, o que parece que tem mudado aí nos últimos tempos, não estou muito acompanhando, né? Então, assim, o open source volta a ter uma relevância ali no final dos anos 2000, né? E depois ele chega com uma relevância grande, né? Só que aí a gente tem que é onde eu quero chegar a falar de licença open source, né? Quando eu fiz a minha pesquisinha no Twitter, né? Eu ficava pensando assim, a galera fala de licença ou a galera não fala de licença? A galera não fala de licença, né? Uma das grandes questões que a galera não discute, e que pra mim é o básico do open source, tipo, qual licença de software, né? A gente tem inúmeras licenças de software, e isso define o que você vai fazer com o seu software. Tipo, eu tô liberando... O que eu fazia, né? Eu tô liberando uma API como open source. Beleza, o cara botou licença ou o cara não botou licença? Aí quando você via lá no GitHub, não tinha licença. Então o cara não liberou o software, ele deu o software dele. Qual que é a diferença? É software não licenciado, qualquer um pode pegar e fazer qualquer coisa com o software. Qualquer um pode pegar e fazer qualquer coisa com o software. Agora, se você bota ali um arquivo dizendo assim, ó, este software está sob a licença Vitor Osório. E diz assim, ó, qualquer pessoa pode pegar e fazer o que for com ele. E aí você vai ter uma licença governando aquele software, né? E tem algumas licenças, caso você, tipo, eu não quero pensar muito em licença. O que você faz? Procura assim, ó, Apache License, tipo... Você procura Apache License, que pode ser feito, né? Que é assim, as licenças de software, elas vão basicamente decidir sobre o que você pode fazer com o software, se você pode comercializar ou não. Eu comecei a soluçar, caramba. Ou se você pode comercializar o software, se você pode fazer trabalho derivativo do software, tipo, eu pego aquele software e vou, sei lá, fazer alguma coisa com aquele projeto, tipo, ou se eu posso, se aquela licença ela é viral ou não, né? O que é licença viral, né?
Mas a gente teve esses dias esse problema, né? Que uma licença viral estava no nosso software. E o entendimento hoje, se não me engano, é se você bota tudo numa imagem Docker, você tem que liberar o código-fonte, né? De tudo que tá ali, né? De licença viral. A GPL é viral, né? E aí, o que é a licença viral? É quando tipo, eu implico que tudo que é o executável daquilo tem que ter licença. E aí, o que a gente faz para evitar a licença viral? Ele carrega em tempo de execução, né? Então, por isso que às vezes tem o service loader lá do Java. Ah, não, vamos carregar em tempo de execução, não em tempo de compilação. Porque se eu distribuir aquele software junto com o outro viral, o negócio é distribuir, não posso distribuir. Se eu distribuir junto, aí eu vou ter um problema de licença, né? O que a gente fazia muitas vezes, né? Executar, quando trabalhava em C, mas com C, né? Compilava como dinâmico e carregava em tempo de execução, e aí dava para o usuário a opção de faz o download desse cara aqui, né? Aí fazia o download, quando iniciava, tava lá no LDPath lá, e aí carregava automaticamente, né? Então, é assim que você resolve pepinos para não ter que abrir o seu código, né? Porque muitas vezes, por exemplo, se tem propriedade intelectual ali, a empresa não vai deixar abrir, né? Tipo, a empresa não deixa abrir. Só que de uns anos para cá, a gente percebeu que assim, as Big Tech compraram muito software open source. Por exemplo, teve esses tempos aí que eu não sei quem comprou agora, não lembro se foi a Amazon, comprou o ELK, né? Logstash, Kibana, e depois mudou a licença dele. Tipo, beleza, o que isso implica? Implica que você pode chegar ali naquele software e fazer um fork da última versão com a licença que tinha anterior. Com as versões mais recentes, você não pode fazer fork. Ou você tem que ler a licença e o que eu posso fazer com aquela licença, porque não é mais open source. Não é. Você pode ler o código ele é aberto, mas ele não é aberto a ponto de eu poder pegar ele para mim e modificar ele. De eu poder dar consultoria com ele. E você tem que olhar a licença. Quem governa ele é a licença dele, né? Então, assim, hoje as Big Techs, elas estão usando o open source como convém elas, que é assim, ó, tá ali, se alguém quiser resolver um bug, se você contribua com o open source, aquela se contribua com o open source, espera aí, contribuir como, amigo? Que open source tá falando? É um software que vai me voltar, que eu posso dar consultoria com ele, se eu vou contribuir com o open source, eu tenho que ter por exemplo, muitas pessoas contribuem com o open source para dar consultoria. Por exemplo, conheço pessoas que contribuem com Hibernate e dá consultoria de Hibernate. Digníssimo. Agora, assim, tipo, se você não pode vender consultoria daquilo que você está contribuindo, opa! Aí, eu não sei como é que estão essas licenças modernas, galera. Eu não sei, assim. Eu sei que contribuir para um open source, para quem é consultor independente, é um negocião. Para quem é uma empresa também, assim, tipo, é um negócio, porque você pode ali pautar onde o software vai evoluir, né? Você tem voz ali nas reuniões, né? E aí outra coisa, né? Open source tem governança, né? Tipo, como é que o meu software é governado? Tipo, não, beleza. Tem, por exemplo, o que eu sei da Eclipse Foundation, tem que ter reunião semanal com todo mundo. Então, por exemplo, na Eclipse Foundation você pode pegar lá o Streamzy. O Streamzy da Eclipse Foundation, eu não sei agora, né? Mas você pega, por exemplo, o Tudo de Jakarta. Tem lá uma agenda aberta ali de reunião, cara. Você pode entrar na reunião e pode falar assim, gostei de vocês, cara. Vamos ver aí. Tipo, você pode fazer isso. O software aberto tem reuniões públicas, e dependendo da governança, né? Porque você tem as fundações de software aberto, né? Que são. Surgiu uma recentemente, o Common House, é um nome alemão, mas assim, que se não me engano, alguns projetos open source de Java. Mas você tem a Eclipse Foundation, que surgiu ao redor da Eclipse, né? Então, muita gente fala assim, nossa, o Eclipse, eu não uso Eclipse, mas tipo, a Eclipse hoje, ela é uma fundação de código aberto e que tem muito código relevante lá, tipo, ela faz a gestão de processo de muito código. Tem a Apache. Se você usa qualquer Apache Kafka, Apache não sei o que, Apache blá blá blá, Apache, sei lá, você usa Apache, né? É engraçado que o Apache era o HTTPD, que eu acho nem sei se é mais utilizado hoje em dia, né? Um dos primeiros frameworks web que existiu, né? E o Apache hoje é uma fundação de software livre que é muito relevante, Ninguém fala, né? Ninguém fala, nossa, Apache, mas tipo, ninguém fala dessas fundações, né?
Tem diversas outras, né? Então, assim, se você aprender um pouco de open source aí, tipo, ou se você tem opiniões contrárias à minha aí, comenta aí que qualquer opinião é boa, galera. Se não sendo me xingando aí, não sendo me chamando de coisas dignas, beleza. Valeu!